Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro e hoje nós vamos conversar aqui sobre testosterona com Victor Santana. O Dr. Victor Santana é formado em medicina na AMB Morumbi. Ele tem aí pós e especialização em prática ortomolecular, medicina integral e funcional, hormonologia e uma porrada de coisa aqui que fica difícil de apresentar, senão a gente passa o dia inteiro aqui. Então, olá, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem, Ed? É Como um prazer você tá? estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Prazer é meu, fico muito feliz aqui de poder tirar algumas dúvidas de um tema que está muito em alta, muito cara tem falado, muito tem se dito, recomendado, aplicado, então acho legal a gente tirar aqui as dúvidas pessoalmente com você. Vitor, vou começar Vamos com a lá. pergunta mais de idiota de todos aqui, que é o básico que a gente precisa saber. Para que serve a testosterona? Rapaz, essa é uma pergunta básica e ao mesmo tempo complexa, né? Porque a gente tem um ideal, assim, de testosterona como sendo algo que um hormônio que simplesmente vai funcionar para massa muscular, para libido, para ereção, para desejo sexual, enfim. Só que a testosterona hoje a gente sabe que tanto para homens quanto para mulheres atua em funções vitais para o ser humano. Assim como um bom bombeamento cardíaco, uma insuficiência cardíaca precoce pode vir, por exemplo, por conta de uma falta de testosterona. Mas basicamente é o hormônio que difere o homem da mulher, né? Então, o homem produz aí de 7 a 8 vezes no nível fisiológico ali do sangue mais do que a mulher. Só que como se utiliza muito mais essa testosterona no corpo do homem, por conta de massa muscular, por conta de algumas questões enzimáticas, a gente vai usar e produzir mais de 20 vezes mais do que uma mulher, por exemplo, né? Então, o corpo do homem utiliza muito mais a testosterona para suas funções. Então, a testosterona basicamente é o temperinho que vem ali na puberdade que dá ali os, entre aspas, atributos masculinos, né, pro homem. Na verdade, vem antes, né? Vem da gestação. Tá? Né? Então, para a gente fazer uma diferenciação dos ductos de Wolff e ductos de Miller, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas na embriologia básica, o que difere uma pessoa, né, ser homem, ser a mulher, além do XY, XX, é justamente dosagem de testosterona, né, que essa mulher tem, enfim, o que o pai passou, da genética e assim por diante. Então, níveis de testosterona aqui, ali na criança, por conta de entrar na barreira hematoencefálica no cérebro, vão virar estradiol, e aí vem outras questões bioquímicas que a gente não vai entrar muito, é isso que delimita o homem e uma mulher, os atributos físicos, os fenótipos, a estética e assim por diante. Falando em números, assim, o quanto que eu tenho de testosterona, sei lá, quando eu sou criança, adolescente, adulto e, sei lá, velho? Isso é complexo dizer porque a gente vê hoje que os níveis fisiológicos, entre aspas, estão caindo muito. Isso é até preocupante, eu imagino que a gente vai comentar um pouco disso lá para frente. Mas basicamente até os 14, 16 anos a gente vai ter níveis fisiológicos no sistema sanguíneo de 100 nanogramas até uns 800, 900, até alguns estudos mostram 1.200 de testosterona, né? Agora, a partir do momento de ter 25, 30 anos de idade, isso tende a cair com a natureza, né? Então, só que o que vai delimitar se vai cair muito mais ou muito menos vai ser o como você vive, o que você come, qual é o seu peso, se você levanta ferro, se você dorme bem. Então, essas diferenças e individualidades que vão delimitar se você vai envelhecer melhor ou pior, né? Então, essa questão do nível fisiológico e natural é um pouco diferente do nível normal que se vê hoje em dia. E aí, dentro desse ponto, pra gente matar esse tema do uso do que é a testosterona, eu ter uma dose maior ou menor de testosterona no meu corpo, isso acaba influenciando eu ser mais ativo fisicamente, mais sexualmente ativo, qualidade de sono, esse tipo de coisa? Sem sombra de dúvidas. E aí é o ponto que eu estava citando sobre nível fisiológico. Porque quando a gente fala de fisiologia, é o estudo de como deveriam ser as coisas. Tá. É o estudo natural de como o corpo deveria funcionar. Só que a nossa fisiologia de 2023 ela é totalmente diferente de uma fisiologia de 1920. Porque a gente vive num mundo muito mais intoxicado, a gente vive muito mais obeso, comendo muito pior, dormindo muito pior. Então, esses níveis fisiológicos já mudaram. E aí é o ponto da gente entender, será que a gente está simplesmente aceitando esses novos níveis?
Porque os níveis, eles são avaliados em cima de estudos populacionais. Então, existe um estudo, por exemplo, que saiu recentemente, em 2020, de 102 mil homens que foram avaliados em cima de um sistema de saúde ali, de 2006 a 2019. Em 13 anos, diminuiu-se 37% do nível de testosterona basal dos homens. Uau! Ou seja, o nível basal é aquele nível que o cara acorda lá, faz o exame de sangue, tem a testosterona ali. Quantos anos eles tinham na época do exame? Isso era uma série de 102 mil homens, eles variavam só adultos, né? De 18, se eu não me engano, a 90 e tantos anos. Por causa de 18 a 30, perder quase 40% é muita coisa. E aí existe uma série de fatores envolvendo isso. Então, falar de nível fisiológico e falar de nível normal hoje são coisas um pouco distintas. E aí eu entro na sua pergunta. Muda sintomatologia de um paciente que está mais ativo, que está menos ativo, por conta do nível que ele tem no sangue? Sem sombra de dúvidas. Se eu tenho hoje, num laboratório, um exame de testosterona total, por exemplo, que vai de 250 a 650, numa faixa etária de 20 a 50 anos, significa que eu estou comparando um jovem de 20 anos a um cara de 50 anos. Já não faz sentido aí. Porque eu sei que a partir dos 30 ela começa a cair naturalmente. Então eu estou comparando um rapaz de 20 com um senhor de... Senhor não, né? Mas um adulto aí de 50 anos, já começa daí. Segundo, que é um valor avaliado em cima de uma curva de Gauss. É uma média estatística apenas. Não se pergunta sintomas desses pacientes. Então, pegou-se uma média desses pacientes todos que foram avaliados, que eu não sei nem quem são, se tem sintomas ou se não tem, e colocou nesse de 250 a 650. Eu posso te garantir que um rapaz de 50 anos de idade com 650 de testosterona é muito mais ativo, muito menos depressivo do que um rapaz com a mesma idade de 250 de testosterona. E isso faz toda a diferença, porque isso é individual. Não dá para avaliar em cima de um valor de referência no sangue. Boa. E aí, o que está fazendo, o que pode fazer com que a gente tenha essa queda de testosterona nos homens hoje em dia? O principal deles, obesidade. Obesidade? Sem sombra de dúvidas. Obesidade por uma série de questões. O tecido adiposo, ele tem a condição de criar uma enzima chamada aromatase. Tudo que termina em ase significa enzima. Enzima é algo que catalisa alguma reação bioquímica. E essa enzima, quando muito acentuada, ela quebra a testosterona e faz virar estradiol. E o estradiol é o hormônio predominante na mulher. E aí é uma brincadeira que eu faço, que é, na verdade, uma coisa que a gente vê nos estudos e no comportamento humano, na biologia, do paciente que está mais gordinho. Desde a infância, sempre comeu muito mal, esteve sempre gordinho e tudo mais. Ele tende a ser mais passivo. Ele tende a ser mais diplomático, ele tende a ser mais brincalhão, ele tende a ter mais amigas mulheres, porque ele se assemelha mais a quem tem mais estradiol. Ele é muito mais passivo, né? Caramba! E isso é uma questão hormonal. A gente vê hoje nos transgênios, por exemplo. A gente não consegue mudar a conformidade física de uma pessoa que nasceu mulher e quer virar homem, por exemplo. A gente consegue fazer isso com hormônio. Será que em doses mais baixas a gente também não consegue mudar um pouco do comportamento sem necessariamente mudar a expressão corporal? E para a resposta, isso é óbvio que sim. Porque isso é nítido. E aí deve cair num ciclo meio vicioso, né? Porque o cara já tá obeso. Então ele já não tá praticando uma atividade física. Aí o nível de testosterona dele aumenta, menos disposição, menos vontade, menos atividade, logo ele vai praticar menos atividade física, Exatamente. O que tende a ficar mais obeso ainda. Perfeito. E um paciente obeso geralmente tende a ter mais apneia do sono, então ele não dorme bem. E dormir bem é importantíssimo para fazer testosterona. Então realmente é um ciclo vicioso. Não é fácil de sair disso. Quebrar um ciclo vicioso é dependente de profissionais juntos contigo. Entender o problema é metade da resolução dele. Né? Só que hoje a gente está levando a obesidade de uma forma que é normal. E aí a gente volta de novo na palavra normal. Ser normal é estar na média. Se a gente for olhar a população dos Estados Unidos hoje, a média é ser obeso. O normal é ser obeso. Não, lá é bizarro. Estados Unidos é... O normal é ser obeso. Acho que quem vai para os Estados Unidos, você tem um choque, assim, porque é uma coisa muito... E aqui, para quem é brasileiro, já não é mais um choque tão grande, né? Depende muito de onde você tá também, mas... Sem dúvida.
É que lá é muito... Lá é chama muito. muita atenção. É muito bizarro. O que é normal lá? Normal lá é usar um carrinho para andar no supermercado. E assim, isso é natural? Não, são coisas completamente diferentes. Tanto que a partir de 2030 a gente já está pensando em diminuir a expectativa de vida. Nunca na história a gente pensou isso. Estados Unidos já fez uma estimativa que até 2030 vai diminuir a expectativa de vida. E aí a gente pode ir para outros pontos pensando também em testosterona, né? Como hoje está diminuindo cada vez mais e mais cedo nos homens a testosterona, para que a gente quer expectativa de vida sem qualidade de vida? Porque acho que esse é um ponto que a gente tem que falar. Quando a gente tá falando de nível de testosterona, não é um certificado de ser homem, né? Não é tipo, você tem testo de 1000, você é mais homem que um outro. De forma alguma. É que tá diretamente relacionado à qualidade de vida, né? Totalmente isso. Né? É porque a gente tem essa ideia ainda muito primitiva de que testosterona o cara é mais homem do que o outro. Não necessariamente. Geralmente sim. Por conta daquilo que eu comentei do cara que tem menos testosterona, ele tem mais afinidade por questão hormonal estar alta ou a testosterona mesmo estar baixa com mulheres, assim por diante. Ele tem mais gostos ali que as mulheres têm e tudo mais. Então, teoricamente, pensando de uma forma extremamente científica apenas, ele é ali menos homem. Agora, isso não é necessariamente um problema. Sim. Agora, pensando em qualidade de vida, eu vou dar um exemplo muito clássico, que eu acho que a maioria dos homens que estão assistindo aí, a gente, em algum momento da vida, sentiu algum desses sintomas. Que é o cara que está com a conta bancária legal, ele está com uma família legal, a filha dele está saudável, a mulher está saudável, o emprego está legal, ele foi promovido. Puta, ele não tem do que reclamar. E todo dia ele está acordando com aquele pensamento de puta merda, por que eu tô aqui? Esse desânimo que se assemelha muito a um quadro depressivo é muito, a gente chama de patognomônico, é algo que é muito intrínseco, né? Com falta de testosterona. Que é, pra gente, o termo técnico é hipogonadismo, né? Uhum. Que é uma diminuição da produção gonadal ali do testículo. É muito clássico. E aí esse cara, ele se reluta, porque para procurar quem que se procura quando você tá depressivo? Você vai no psiquiatra. Uhum. O psiquiatra não tá nem querendo saber do seu testículo. Ele vai te dar um antidepressivo, porque você vai falar que você tá triste. E aí entra mais ainda num ciclo vicioso. Porque o cara tá gordinho, o cara tá inflamado. A gente pode falar de inflamação depois, que é um outro problema também. E esse remédio vai piorar ainda mais o intestino dele, que vai piorar o comportamento, a compulsão alimentar. É um ciclo vicioso muito difícil de sair. E, na verdade, é muito cômodo ficar nele, porque você pega o seu celular, você tem comida na sua casa. Você não precisa sair na rua para buscar um javali. Você não precisa sair da sua caverna para buscar uma comida. Uhum. Você não fica 3 dias sem comer hoje em dia. Você faz jejum hoje porque você tá na moda, né? Que alguém te falou que é bom fazer jejum e tudo mais. Aí, Léo. O que eu falei ontem? Pode fazer. Pode Eu fazer. tô anotando outros assuntos aqui, mas a gente já bom, fala disso. É bom. É muito legal fazer jejum. Mas assim, é que tem gente que simplesmente fala, vou parar de comer. O que eu falei ontem? Né? Então, cuidado, Léo. Eu só quero voltar aqui num ponto que eu acho que é legal, porque você falou rapidamente da obesidade. Alguns problemas mentais, acho muito legal falar também, porque a gente tá vivendo num momento de ansiedade e depressão altíssimo, principalmente Sim. vindo aí da pandemia. Qualidade do sono também. Eu sei que já tá meio que incluso na obesidade, mas a alimentação também pode influenciar em níveis de testosterona? Sem sombra de dúvidas. Eu posso não estar obeso, mas eu posso estar comendo mal. Sem dúvida. Até porque, por exemplo, a gente produz os nossos tecidos adiposos, né? As células do tecido adiposo se chamam adipócitos. Tá. Em tese, né, ali no livro, no estudo, a gente vê que os adipócitos eles são produzidos basicamente até uns 12 anos de idade. Então, geralmente, aquela criança que até os 12 anos não foi gordinho, ele não vai ser gordinho. Só que não significa que não estar gordinho ou estar magro seja sinônimo de saúde. Ele pode estar com triglicérides de 500 e ele pode estar com uma síndrome metabólica. E síndrome metabólica, que é um desarranjo geral dos hormônios, faz com que você não produza bem sua testosterona. Então você muda todo o seu eixo hormonal. O seu GNRH que produz no hipotálamo já não vai muito legal para a hipófise para produzir o FSH e o LH. Então o cara fica mais infértil, fica mais com uma piora da libido, do desejo, do drive sexual,
da ereção e da ejaculação. Então é uma cascata de coisas. E aí, você comentou da ansiedade e da depressão. Para o homem, a libido está muito mais... Isso é uma coisa muito controversa ainda, né? Mas o que eu vejo ali no dia a dia, no consultório, nos estudos, é que a libido do homem está muito mais associada a ambiente e cabeça, justamente por aquele preconceito de sou mais homem, sou menos homem, e ambiente, e de ter broxado a primeira vez, de ter ejaculado precocemente a primeira vez, do que a testosterona. Pro homem. Pra mulher, a testo tem muito a ver com libido, tá? Tem menos a ver com ambiente. Mas pro homem é muito ambiente. Se o homem não tiver com o ambiente muito certinho, não funciona, cara. Que louco. E aí a testo entra como uma das coisas. Agora, quando você arruma a testo de um cara e ele começa a produzir mais, ele começa a trabalhar melhor, ele começa a resolver os problemas dele, o ambiente dele melhora. Então, por conseguinte, melhora também a relação sexual dele. Que louco. E sol? Qual que é a relação do sol com testosterona? Total. Por conta de 2 fatores. Cortisol. Então, quando a gente saía para caçar lá na caverna, a gente acordava com o sol. Um pouquinho antes do sol, na verdade, mas a gente acordava porque a gente tinha que usar o máximo possível daquele sol, porque não tinha lanterna. Então, os homens acordavam para sair para caçar. Nesse horário, a gente tem que estar com um pico de cortisol mais alto, entre 8 da manhã principalmente, né? 8, 10 da manhã. E o cortisol é o hormônio, todo mundo fala que é o hormônio do estresse. Não é. É o estresse que aumenta o cortisol. É diferente, são coisas paradoxais, assim. Porque é o estresse que aumenta o cortisol. O cortisol é o hormônio da sobrevivência, da fuga, da vida, da energia, da massa muscular, da concentração. Imagina você numa savana vendo um leão. Você vai estar com a adrenalina lá no teto. Seu cortisol vai estar lá no teto. Sua massa muscular vai enrijecer, você vai ganhar vascularização muscular, você vai ficar mais forte. Você vai ficar com um olhar mais em túnel, você vai só ver a saída. Isso é o que o cortisol faz. Ele não necessariamente é ruim. Nesse momento você precisa de cortisol. Qual que é o nosso problema de hoje? A gente tem aumentado o nosso cortisol ad eterno, todos os dias, em todos os momentos. Por conta de celular, por rede social, por trabalho, por esposa, por esposo, enfim. Trânsito em São Paulo? Trânsito em São Paulo, né? Sexta-feira, sacanagem. Sexta-feira, né? greve de Greve de metroviária. metrô, tranquilo. Cortisol pica, né? Vai lá em cima. Não, esquece. Cortisol em excesso é neuroinflamatório. Você já ouviu falar que quando a pessoa está muito estressada, ela fica burra? Ela emburrece? Que ela fala coisa que não deveria e depois você fala, puta, falei cagada. Deixa eu voltar atrás aqui. Cortisol muito alto. Só que o que ninguém fala hoje é o cortisol muito baixo. E o cortisol, ele vem da mesma cascata de produção da testosterona. Então, se você está produzindo muito cortisol, você está usando muita matéria-prima que não deveria. E essa matéria-prima, se ela for eventualmente mais escassa, você não produz para uma outra via bioquímica da testosterona. Então, excesso de cortisol ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, além de fazer um aumento de gordura abdominal, é aquela gordura do culote, aquela gordura de trás da coxa, isso é clássico de um cortisol alto, vai diminuir a produção de testosterona. Então, o sol tem a ver com isso. Se você não faz exposição solar frequente, principalmente de manhã, você não faz níveis corretos de cortisol. E hoje, o que a gente faz? Acordou, nem abriu o olho direito, celular na cara. Aquela luz azul que é horrível para cortisol. A gente tinha que ficar pelo menos 1 hora depois de acordar, sem celular, sem nada, para viver a sua vida real. Para sair na rua e olhar para o sol, para sair na janela e olhar para o céu. Independente de estar nuvem ou não. Você não precisa olhar diretamente para o sol. Você vai receber porque a gente tem receptor de cortisol na pele também. Então, isso é um ponto. E o outro ponto é a vitamina D. A vitamina D, assim como a testosterona, vem da produção de uma via e uma cascata hormonal chamada esteroidogênese. Né? Testosterona é um hormônio esteroidal que vem do colesterol. Então, se você não tem colesterol adequado, você não produz testosterona. Você não produz vitamina D. E a vitamina D é um hormônio também esteroidal, parecido com a testosterona, que tem muita relação com a sinergia da testosterona. Você pode ter uma testosterona no nível legal, funcionar legal, só que se você tem vitamina D baixa, você também tem falta de testosterona, porque ela não funciona bem. Caramba. Isso é incrível, porque a correlação que se dá
na forma bioquímica e fisiológica de cada ser humano, da individualidade de cada ser, que é isso exatamente que eu faço e falo para os meus pacientes, é incrível, porque as soluções são infinitas. Você não vai achar uma receitinha de bolo na internet de alguém que acha que tem a verdade absoluta sobre você, entende? Tem que ter um exame bem detalhado pra saber, pô, sua falta de testosterona é cortisol, é estilo de vida, é sol, é Exatamente. obesidade. Tem que achar o... Exatamente, isso é muito individual. Então a gente consegue aqui falar de temas mais gerais. No meu Instagram eu falo de temas mais gerais, até porque eu não consigo individualizar as pessoas ali. Mas a gente precisa pensar na medicina de forma mais individualizada. A gente precisa elencar esses pontos para uma das pessoas que ali nos busca eventualmente, entende? Não, e até porque tem uma coisa que acho que é cada vez mais comum quando a gente tá falando de medicina, e é um pouco que acho que é a sua linha, que hoje a medicina ela é multidisciplinar, né? Não adianta você falar da saúde de uma pessoa sem você falar da alimentação, da qualidade de vida e do psicológico. Porque o cara pode ter um quadro de, sei lá, uma diabetes. Pô, por que ele tem diabetes? Pô, porque ele come muito. Por que ele come muito? Porque ele tá tendo uma ansiedade. Pô, não adianta virar pro cara e falar assim, ó, toma essa dieta. Exatamente. Não é isso que vai... Não é... Você pode ser o melhor isso. nutricionista do mundo. Mas se não tiver acompanhamento de um psicólogo... Exatamente. Então, tipo assim, são três médicos, três profissionais que precisam entender o indivíduo, né? É uma Sem dúvida. série de áreas, né? E aí é o ponto que a gente estava até conversando antes, né? Sobre a minha crença de não ter que haver o hiperespecialista. A gente não precisa de um hiper... Quer dizer, claro que a gente precisa de poucos hiperespecialistas. Eu mesmo, se eu tiver um problema muito grave, que é muito específico, eu vou querer o melhor especialista. Agora, esse problema muito específico, em geral, ele tende a ser raro. Então, você precisa de menos profissionais desse tipo. O que a gente vê hoje é o contrário. Em vez de você ter bons clínicos gerais, e aqui eu não digo só de médico, de um bom clínico odonto, de um bom clínico psicólogo. Não, cada um está indo para cada vez mais um afunilamento das suas profissões e você acaba atendendo cada vez menos pessoas. Porque você esquece que tratar hipertensão é tão mais importante quanto tratar uma obstrução de carótida descendente, de coronária descendente, que é muito mais específico. Ah, mas mata. Não vou entrar nesse mérito. Mas assim, a hipertensão é um fator predisponente disso acontecer, desse infarto coronariano. Você entende? Uhum. Então a gente tem poucos clínicos hoje. Então quando você estava citando medicina integrativa e funcional, nada mais é do que duas palavras para dizer o óbvio. É uma medicina que você tem que olhar todo um contexto do ser humano que ali te procura e que funciona. E geralmente o que eu uso nas minhas condutas é pensar no óbvio. Como é que meu corpo deveria funcionar? É assim que ele está funcionando? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo coisas que não existiam antes de 1900, por exemplo. Produto alimentício que está na prateleira que dura mais de um ano, alguma coisa está errada. Você vai colocar isso no seu corpo? Você veio de carro hoje? Você tem carro? Tem. Você abastece com gasolina vagabunda? Não. É claro que não, vai estourar o motor. Mas o nosso corpo, você tá lá colocando um monte de óleo vegetal, né? Isso que as pessoas não pensam. E elas acham que a alimentação não tem a ver com isso. Então a gente suja as nossas velas, a gente tem que limpar o tubo do TBI lá com uma frequência maior. Pô, então vamos usar uma gasolina mais cara. Aí beleza. Agora, para comer uma comida mais cara, para fazer uma comida mais em casa, para usar utensílios de qualidade, a gente acha que é um gasto, que é bobagem, entende? E a partir do momento que eu tô com a minha testosterona baixa, vamos tentar aqui, primeiro pelo caminho natural. Qual que é a forma natural, sem eu precisar aplicar, sem gel, sem injeção, sem nada, de eu poder aumentar minha testosterona? Eu vou dizer o que eu faço para os meus pacientes. Tá. Eu nunca prescrevo testosterona numa primeira consulta. Por quê? Primeiro que a maioria das pacientes hoje estão inflamados. Tá? E a inflamação ela começa principalmente pelo intestino. Então, quando a gente fala muito de alimentação hoje, a gente não fala mais de alimentação pensando em caloria. A pessoa está gordinha ou magra porque ela come mais ou menos caloria. Não. Ela pode continuar gordinha porque ela continua comendo, mesmo que em déficit calórico, mas uma comida ou um produto alimentício que a inflama. E geralmente o cara que me procura, ele tá gordinho. Então ele tá inflamado. Aí você vai ver a testosterona tá 300, 400. O que é inflamar? Vamos lá. Inflamação, a gente tem duas formas de inflamação, tá? A inflamação aguda, que a gente já conhece,
Então, você tá descendo acordou, você vai estar atrasado, vai tomar banho, bate com o dedinho do pé lá na quina da cama. Tá. Vai inflamar ali. Então, ele vai ficar vermelho, vai ficar dolorido, certo? Uhum. Isso é uma inflamação aguda. Tá. A inflamação aguda é uma coisa importante. Se você fizer uma cirurgia, você precisa de uma inflamação ali naquela região do corte para fazer a reconstrução daquela pele. A inflamação é importante para isso. Tá. Aguda. O que a gente está falando aqui é inflamação crônica. E a gente tem um nome muito específico para isso, que é inflamação crônica subclínica. O subclínica basicamente significa que não te dá muitas queixas. Tá? Então guarda isso. Da onde vem essa inflamação subclínica? Da barreira intestinal permeável. Então, basicamente, a gente tem no intestino delgado, que é o nosso maior intestino, né? Ele é fino, mas ele é o maior. A gente deveria ter uma parede muito fechadinha para absorver, basicamente, micronutrientes e água. Tá? Se você consome muito açúcar, muito refinado, muito industrializado, embutido, glúten brasileiro principalmente, né? Você acaba fazendo com que essa permeabilidade ela se abra, ela se aumente. Isso a gente dá o nome de hiperpermeabilidade. Então você deixa entrar mais coisa do que deveria. Como, por exemplo, proteínas de comida que você não conseguiu digerir no seu estômago. Então, mesmo carne vermelha, foi lá a proteína inteira, caiu na corrente sanguínea, não era para cair na corrente sanguínea a proteína. Então, seu sistema imunológico, que está 70% no seu intestino, vai fazer uma reação a essa proteína. E num primeiro dia, não vai te dar muito problema. Só que você está comendo de novo no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto ano, no sexto ano, no 10º ano. E você está cada vez mais alérgico, mais com coriza, com rinite, com dor de cabeça, com a dermatite, né? Você está com aquelas alergias, com urticária, ganhando peso, cansado, estressado. Dê o nome que você queira de sintomas normais aí, estão relacionados à inflamação crônica subclínica. Só que ninguém dá valor para isso. Por quê? Porque é o estresse. Porque é o dia a dia, porque é o trânsito de São Paulo. É o normal. Então, hoje a gente está normalizando a doença. Por isso que eu falo muito para os meus pacientes no meu Instagram, eu falo o seguinte, não é saudável ser normal hoje em dia. Porque está todo mundo inflamado. E esta inflamação, ela gera síndrome metabólica. Ela gera artefatos inflamatórios na corrente sanguínea que fazem o nosso corpo não funcionar corretamente. E aí, testosterona inclusa. Com certeza. Então, se este cara está inflamado, se eu der testosterona para ele, com um tecido adiposo ainda avantajado, com inflamação, essa testosterona vai ser um tiro no pé. Porque ela vai virar estradiol, ela vai aromatizar. Lembra que eu falei da aromatização? Então, vai ser um tiro no pé. Então, eu nunca prescrevo testo numa primeira consulta. Tá. E aí eu entro finalmente na sua pergunta. Então, o que a gente tem que fazer? O básico. Então, no final da consulta, o que a gente faz? Acordos diários, que é o paciente ter que pensar que o básico funciona. É que a maioria das pessoas não quer fazer o básico. Porque todo mundo acha que sabe fazer o básico, né? Que é dormir bem, que é o comer direito, só que o comer direito é individual. Então vai muito do que aquele paciente me traz ali na consulta. Se ele come muita torrada, integral, né? Dane-se, tá cheio de farinha ali. Então o glúten brasileiro é extremamente pernicioso por conta do agrotóxico que a gente usa, né? Se o cara come muito açúcar e tudo mais, tem que parar. Ou tem que deixar esse tipo de veneno para o final de semana. Para o esporádico. A gente não fica doente ou saudável no final de semana. A gente fica doente ou saudável no que a gente faz todos os dias. E esse é o ponto principal. Então, como melhorar a sua testosterona de forma natural? Tomar água adequadamente. Esse é o primeiro ponto. Então, se você não consome de 35 a 50 ml por quilo de peso por dia, você está desidratado. Faz as contas aí. Fala seu peso pra gente aí. 80, uns 82, 83. Se você treina, não? Treino. Quantas vezes? Uma vez por dia. Todo dia? Todo dia. 7 dias? 5 a 6. Então, são 50 ml. Dá 4 litros dia. Ou... Eu bebo uns 4 litros de água por dia. Então tá bom. Tranquilamente eu bebo uns 4. Por podcast eu devo beber uns 2. Não, porque ó, dessa daqui eu devo beber umas 3 por dia. Fantástico. Mais uma maior que eu tenho. Não, água eu tô bem. Água eu tô... Ou... Ela passou dessa, né? Mas eu sei que a maioria não vai passar, com certeza. Que a maioria não passa. Ou 10% da massa muscular. Então o cara tem 35 quilos de massa muscular, 3,5 litros por dia ali é o mínimo viável, entende?
Pô, mas posso falar uma coisa que é impressionante o quanto é um hábito difícil de se impor, assim. É que eu bebo muita água porque eu não bebo refrigerante. Uhum. Então, desde que eu parei de beber refrigerante, eu falei, cara, eu preciso me acostumar a beber água, Sim. porque Alguma água coisa ou tem que suco, porque alguma coisa eu preciso beber, né? Suco não, pelo amor de Deus. E... Ah, gosto muito de suco natural, não consigo. Suco Suquinho. não, pelo amor de Ah, Deus. Eu depois a vou gente falar mal conversa. do suco Tá já. bom. E, pô, fudeu. Agora pegou na veia. Mas é difícil, assim, porque foi uma coisa que eu fui botando no meu dia a dia, botando no meu dia a dia, botando no dia a dia, consegui. Mas, por exemplo, converso com minha namorada, converso com amigos, e Cara, é impressionante como é difícil de pôr, né? Esse hábito de É muito difícil. encher a garrafinha de água e voltar, e encher de novo, e carregar. E aí, voltando ao que você tinha falado sobre a estruturação da saúde, pensando em mental, físico, né? Nutricionista, médico e psicólogo. O meu papel com o paciente é muito mais comportamental hoje do que prescrição propriamente. Porque o que a gente está precisando hoje é mudar o nosso comportamento. Então eu gasto meu tempo de consulta, 1 hora e meia, dependendo da consulta, para falar de comportamento. E o que é mais difícil? Colocar ou tirar um hábito? Colocar. Bem mais. É muito mais difícil. Então o que a gente faz? A gente tira primeiro. E aí você estabelece acordos diários de uma maneira não a ser punitivo para o paciente. Ah, então vamos falar aí pro Ed daqui de hoje para amanhã começar a tomar 4 litros, sendo que você tem o hábito de tomar 200 ml por dia? Não faz sentido. Você vai frustrar esse cara. Então você tem que criar metas atingíveis, executáveis, tangíveis. Isso é um ponto. É o paciente entender até onde ele consegue chegar. Porque senão você cria uma expectativa irreal. E aí você vai se frustrar. Você está esperando um resultado aqui, só que você está fazendo aqui. Esse desalinhamento gera frustração. E aí o cara para de tentar, porque ele acha que ele já fez de tudo. Na verdade, ele nem fez o que era para fazer. Alimentação, água. Então, a alimentação, tirar açúcar ou diminuir muito. Açúcar branco é, assim, raridade para se usar. Glúten, pensando... Ah, Doc, eu vou para a Itália. Come à vontade, não tem problema, porque o glúten da Itália não tem nada a ver com o nosso. Então, glúten aqui, extremamente pernicioso. Eu tiraria completamente, no começo, pelo menos. Sono, extremamente importante. Esse é um problema. Esse é um problema. Extremamente importante. Quanto de sono a gente tá falando aí? Não Vambora. depende tanto de hora. É muito mais do horário que você dorme. Aí a gente vai ter um problema. Aí eu vou reprovar. Você já deu um spoiler aqui, né? Não, eu sou uma pessoa que eu durmo tarde. Uma tarde mais de acordo com o meu estilo de vida. Então eu vou dormir, sei lá, 1 da manhã, 2, acordo entre 8 e 9. Então, lembra que eu falei da caverna? Sim. Que a gente tem que sair 6 horas da manhã pra caçar? Sim. Esse é o horário pra acordar. Esse daí a gente vai ter que achar outros meios de... E sono não tem o que mudar, né? Não tem o que colocar pra... Ah, então quer dizer... A gente até tem um negócio chamado adaptógenos pra gente tentar modular ritmo circadiano. O cara que trabalha de madrugada e tudo mais. Não tem jeito, né? Então a gente faz uma contenção de danos. Mas tem que ter na mente que se você não corrigir o seu sono, as coisas não vão ficar corretas. Então, no meio do fisiculturismo, por exemplo, porque vamos pensar em performance. Uhum. Quem é o cara que mais performa pensando em massa muscular e em emagrecimento? O fisiculturista. O cara tem 3% de gordura. Tem 50 a 60 quilos de massa muscular. Então, vamos pensar nele. Esse cara, ele treina 3, 4 vezes na semana. Ele não treina todos os dias. E os outros dias ele descansa. E ele tem que dormir bem. É extremamente importante porque eles até chamam de sono anabólico. Uhum. Que é lá que você regenera a sua fibra. É lá que você está criando fibra muscular. Então, se você não dorme bem, você não produz os seus hormônios mais importantes. E é com a melatonina em níveis adequados, entre 1 hora da manhã e 4 horas da manhã, que você começa a orquestrar a sua parte hormonal. Se você não tem isso, se você está produzindo melatonina às 2 da manhã, às 3 da manhã e vai até às 5, 6, você vai acordar, né? Sabe quando você acorda ainda meio lesado, meio... Até pegar no tranco, aí toma um café, aí põe açúcar no café, aí começa. Eu vi que você pôs açúcar ali. Eu boto menos açúcar do que eu botava no passado, doutor. Dei spoiler. Eu sou um homem de... eu sou um homem de baby steps. Mas é isso. É o que eu falei da tangibilidade. A gente precisa entender até onde a gente consegue ir. Qual monstro a gente vai brigar no dia. Mas, por exemplo, hoje eu já consigo tomar café sem açúcar. Legal. Já é uma coisa que eu já não conseguia antes. Antes você viu ali, eu boto um tico do saquinho.
Antes era Tô enchendo meio o saco. saquinho. Não, mas é que às vezes é legal também ter um pouco do processo, né? Porque, Claro, por exemplo, hoje tem vários lugares que eu tomo café sem açúcar sem e dúvida. a paz de Cristo. Mas assim, é uma conquista. Claro que é. Pra mim é uma vitória. Só que, por exemplo, eu vou ser entrão aqui. Quantos anos você tem? Tenho 36. 36 anos. Agora imagina um paciente diabético com 60 anos de idade. Não. Aí... Será que esse cara não tem que... Porque aí a gente entra naquela questão, não pode ser radical. Mas para problemas grandes, a gente tem que ter grandes soluções. É que eu acho que também tem Você que entende? ver o quanto você controla a sua saúde, né? Que é Exatamente isso. Então, assim, tem paciente que chega para mim com câncer e fala, mas eu não posso comer meu adoçante? Não. E o açúcar, às vezes? Não. Neste momento, agora, não. Você quer resolver a sua questão do câncer? Não, claro, Doc, mas a químio... Não é a química que vai resolver o seu câncer. O câncer é uma doença metabólica, não é uma doença por falta de quimioterápico, você entende? Uhum. A químio ajuda em outras questões, mas se o cara não resolver o dia a dia dele, esquece. Vai voltar com outro nome, vai voltar com outro nome, vai voltar com outro nome. Né? Então, eu queria falar desse radicalismo, porque as pessoas usam muito esse termo hoje, né? Terrorismo nutricional. Não, depende. Pra quem? Por quê? Eu tento ser muito ponderado nisso. Eu fui um cara que... Eu já fui obeso, né? Eu saí da faculdade, comecei a trabalhar no Einstein, pegava 4 horas por dia no trânsito, entre Ipiranga e Morumbi, e parei de treinar completamente. Eu sempre gostei de treinar. E aí você começa a ver mais um dinheirinho, você vai fazer o quê? Vai comer, né? Tá vendo no Einstein mais um dinheirinho? É gentil. Você vê um dinheirinho, você vai comer, né? Eu e minha esposa, na época namorada, a gente começou a sair para São Paulo para comer. E a gente gostava muito de comer. A gente gosta muito de comer bem. E aí, sem treinar, 4 horas por dia no trânsito. Eu dormia 3 horas por noite. Eu sempre dormi mal. E eu sempre achava que tava tudo bem, porque você fazia suas coisas, né? Uhum. E aí, daqui a pouco, se você deixar de fazer suas coisas, o que você fala? Mas é a idade. É genética. É ansiedade. É estresse do dia a dia. Não, pô. Seu hábito que tá ruim. E isso tá começando a te dar a devida proporção agora. Porque o corpo ele tem um negócio chamado hormese. Ele consegue levar porrada. Né? Aquela música, né? O que não te mata te deixa mais forte. É basicamente isso. Então o corpo ele vai se compensando até uma hora que não consegue se compensar mais. E é a hora que as pessoas acham que nascem os problemas. Ai, doutor, eu não tinha pressão alta até ano passado. Aí eu tive um problema na família, aí eu comecei a ter pressão alta. Não, meu anjo. Você começou com pressão alta há muito mais tempo. Ela só não estava alta ainda. Uhum. Ela estava no início. Você entende? Então, é essa visão preventiva que a gente teria que ter mais. Porque quando tá baixa a testosterona e você já pensa em repor, tiro no pé. E exercício? Eu consigo jogar minha testosterona lá pra cima com Musculação. física? Musculação. Principalmente. É claro que você se manter ativo regularmente vai aumentar também. Mas musculação é de longe o mais importante. É mesmo, mais do que qualquer outro. Qualquer outro. Caramba, por quê? Por que musculação em específico? Por conta, a massa muscular, o tecido muscular, ele é um tecido endócrino. Ele produz hoje, que a gente sabe, mais de 600 hormônios. A gente nem sabe os nomes ainda, a gente sabe que tem. E estes hormônios, eles regulam, por exemplo, grelina, da vontade de comer. Eles regulam leptina, da saciedade, depois de comer. Eles regulam uma série de metabólitos inflamatórios. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais equilibrado metabolicamente você é. É claro que não às custas de fisiculturista é saudável. Não. O cara está pensando em performance. Toda performance não é saudável. Atleta de alto nível não é saudável. A gente sabe disso, eles sabem disso também. É que as pessoas têm essa visão, né? De, o cara tá trincado e o cara tá... Cara, esse é um papo muito à parte. Um dia a gente pode ter... Quanto que a esporte de alta performance é autodestrutivo, né? E por um negócio... Por 2 negócios. Alta performance, ela delimita inflamação e oxidação. Oxidação, a gente pensa em ferrugem, né? Uhum. Basicamente é isso. É enferrujar as células, elas funcionarem menos. Então você envelhece mais. Um atleta de alta performance envelhece muito mais rápido. O lance do joelho de um jogador de futebol de 40 anos é um joelho de um cara de 80. Totalmente. Justamente por isso. Por uso de cartilagem, por uso do líquido sinovial ali e tudo mais. Então, assim, tudo isso tem relação. Então, musculação é o mais importante, pensando em criação de massa muscular por conta disso. Que legal.
O cara que tem uma doença, por exemplo, crônica, uma comorbidade, uma pressão alta, diabetes, se ele for internado por qualquer motivo e ele tem uma massa muscular baixa, ele tem um aumento de risco de mortalidade. Ele vai ter que tomar antibiótico. Tá, ele vai ter que tomar. O que vai delimitar se ele vai ter mais ou menos defesa, mais ou menos imunidade, uma das coisas é massa muscular. Então isso é fundamental. Quem não tem boa massa muscular não vai viver bem ao longo da vida. Ponto. Isso é... Então só de eu chegar lá na Smart Fit, às fazer 6 horas meu da tarde, cadastro. vai lá na esteira porque é a única coisa que tá vazia, né? Mas só de eu já começar a fazer uma musculaçãozinha, eu já começo a melhorar meus níveis de testosterona. Que legal isso. Sem dúvida. É claro que atribuindo todo o resto, né? Mas sim, quando você faz o estímulo da fibra muscular, você ativa uma série de cascatas, principalmente a mTOR. A via bioquímica da mTOR é o que vai fazer aumento de fibra muscular, né? E é isso que estimula a produção de testo, porque o corpo ele trabalha em cima de feedbacks. A gente chama de feedback negativo, né? Tem poucos positivos, a maioria negativo. Então, aumentei tal coisa, diminuo tal coisa. Então, o corpo trabalha dessa forma. Então, assim, quando o corpo está precisando de estímulos, ele produz mais e assim por diante. Né? E tem um outro efeito endócrino também que a gente chama de up and down regulation, que às vezes quanto mais hormônio você tem, não necessariamente sendo bom mais hormônio, o seu corpo, para não ter efeito colateral desse aumento desse hormônio, ele diminui o receptor. E hoje a gente sabe, estuda cada vez mais, que mais importante... Aí é uma coisa que eu só vou largar aqui a informação, tá? Mas a gente hoje está estudando mais receptor do que hormônio. Porque o receptor é mais importante que o hormônio. Porque só vai funcionar o hormônio se tiver receptor. Por isso que se diz, por exemplo, que mulher pós-menopausa, depois de 10 anos sem fazer reposição, não pode tomar mais hormônio. Porque já não tem mais receptor. Dá pra fazer, mas depende de como. Aproveitar que você falou na palavra reposição. Bora. Como que funciona a reposição hormonal para homem? E quais são os jeitos de fazer isso? Tem algumas formas, né? Dá para se fazer hoje de via intramuscular. Tem muitas pessoas usando subcutâneo que não é muito indicado porque os estudos não, são intramusculares e é muito mais prático realmente. E propionato, um decilato, enfim, tem alguns estéreis diferentes, um de curta, um de média, um de longa duração. Então você aplica de uma maneira curta ou média ou de longo prazo, tá? Tem via oral também, que dá para você fazer via oral. Eu também particularmente não gosto muito, por conta dos efeitos colaterais, porque passa pelo fígado 2 vezes e aí acaba aumentando enzimas hepáticas, não é tão interessante. E tem a via transdérmica, que é o gel que você comentou né, em algum momento aí. Eu particularmente, na minha prática clínica, para homens, eu faço intramuscular. Aí é uma questão de achar a dose de cada paciente. Uma injeçãozinha ali, um ciclinho, pá. Não é ciclo. Não é ciclo. Uma coisa é ciclo, uma coisa é terapia de reposição de testosterona. Então a terapia de reposição, qual é a diferença do ciclo? O ciclo você faz pensando em tempo, em ciclar por algum tempo. Tá. Pensando basicamente em estética e ganho de massa muscular. Beleza. Não faz sentido você ciclar pensando em longevidade. Tá bom. TRT, terapia de reposição de testosterona, faz sentido você pensar em longevidade. Então você pega uma dose, em geral, mais baixa, por uma frequência de tempo a estipular para cada paciente. Tem pacientes que aceitam bem uma deposteron, por exemplo, por semana, 200 miligramas né, em 2 ml, uma por semana. Outros aceitam meia por semana. Isso a gente vai dosando para cada paciente. A gente não quer quanto mais testosterona melhor. A gente quer a testosterona em níveis que para aquele paciente se sinta bem. Isso, em tese, é por volta de 800 a 1.200. Não passa disso e não menor que isso também. Mas isso quem delimita é o paciente. Né? Então você pode fazer a cada 7 dias, a cada 10 dias, a cada 14 dias. Por quanto tempo? Isso A de eterno. depende do que a gente está querendo ali. Se um cara for de 60 anos de idade, a de eterno. Se ele quiser continuar vivendo bem até os 95 anos, a de eterno. E aí a gente pode entrar, não sei se você até anotou aí, eu já estou me antecipando. Câncer de próstata. Né? Então, porque tem um outro ponto, e é o ponto que eu tava estudando até pra gente poder falar a respeito, que são os efeitos colaterais do uso de testosterona. Né? E aí tem alguns que eu vi que são bem comuns e bem relatados. O primeiro deles, o próprio câncer de próstata. Tem influência do uso de testosterona com câncer de próstata? Tem.
testosterona em doses adequadas diminui risco de câncer de próstata. É mesmo? Existe um brasileiro, um médico brasileiro, que está fazendo estudos com altos níveis de testosterona junto com quimioterapia, reduzindo e até tratando pacientes com câncer de próstata. Mas se tiver num nível zoado... É claro que a gente não vai fazer testosterona. O cara tá com câncer, eu vou dar Sim. testosterona pra esse Não. cara? Ele tá fazendo isso num estudo, controlado, bonitinho e tudo mais. Mas a gente sabe que preventivamente, quanto melhor a sua testosterona, menos risco de câncer. Até porque hormônio favorece a vida. Então você vê criança geralmente com câncer metabólico? Não. O câncer que geralmente criança tem, que é muito raro. Claro que a gente vê nos filmes, a gente se comove mais porque é criança, né? Não é natural, né? É muito raro. Agora, câncer metabólico de intestino, que está cada vez maior, em jovens hoje, por exemplo, câncer de cérebro, câncer de fígado, câncer de mama, câncer de próstata, esses cânceres, eles podem ser evitáveis. Eles podem ser evitados. E manter os hormônios regulares, e aqui eu estou dizendo regulares, né? Não é vamos deixar tudo alto. Não. Existe uma orquestra muito fina, né, na avaliação hormonal do corpo. E é muito complexa. A testosterona em níveis bons, ela diminui o progresso para risco de câncer de próstata. E, principalmente, não pensando em câncer aqui, mas o mais prevalente, que é a hiperplasia de próstata benigna, que é o crescimento da próstata. Basicamente, ele vem por falta de testosterona. Então, o cara começa a ter um aumento da próstata, ele começa a ter uma dificuldade de urinar, ele tem uma urgência miccional, ele tem que a cada menos tempo no banheiro, tem gotejamento de urina, porque está com a próstata grande. Esse cara com certeza está com testosterona baixa. É a tríade, né? É o cara que está com barrigão duro, com a próstata aumentada e careca. Porque tem essa, né? Esse aqui eu separei, eu quero pra dentro. A gente vai falar já da calvície. Bora. Mas antes eu quero falar do ponto de fertilidade. Sim. O quanto que o uso de testosterona de um TRT pode afetar aí a minha fertilidade? A ideia do TRT é não afetar o eixo. Tá. Então, quando eu falo em eixo, lembra que eu falei do hipotálamo, hipófise e gônadas, né? Testículo. Este eixo, então, o gene RH vai produzir o FSH e o LH, o FSH vai fazer espermatogênese, produção de espermas e tudo mais, e o LH vai produzir em outras células ali do testículo testosterona. Se eu estou aumentando muito a testosterona de forma exógena, então de fora, com doses muito altas, então o corpo do homem, em tese, no livro, no estudo, até porque a gente não está no livro, né? E a gente está num outro mundo. Mas a gente deveria produzir de 7 a 10 miligramas de testosterona dia. Então você vê, eu falei da testosterona, são 200 miligramas a cada 7 dias. Faz as contas, é suprafisiológico. É mais do que o corpo deveria produzir. Então, o testículo ele vai precisar produzir? Não. Não. Que é o que o pessoal fala, vai ficar preguiçoso. Por quê? Você está dando de fora. Então, o que ele fala? Lá para os amigos lá em cima, para o eixo. Ele fala, viu, pode cancelar aí. Então, o FSH e o LH negativam, eles inibem. Isso que se chama inibir o eixo. Então, a gente inibe o eixo, gônada, hipófise. Então, a hipófise para de produzir e você está recebendo de fora. Isso na TRT não é para acontecer. Por isso que eu disse que a dose é muito variável para cada paciente. Então, tem paciente que com 100 miligramas, com meia ampola a cada 10 dias, inibem o eixo. Caramba. Então, você tem que estipular mais tempo ou menor dose. E aí você pode fazer, hoje tem farmácias estéreis que fazem já em 50 miligramas, em 25, em doses mais fracionadas. Porque hoje uma Deposteron da vida está bem cara, porque a procura aumentou e a fabricação diminuiu, enfim, oferta e demanda. E aí você vai falar para o cara usar meio ml. A ampola vem 2 ml, o cara gastou R$70 na ampola, o cara vai te xingar. Você entendeu? Então dá para fazer isso de uma forma um pouco mais fracionada. Então essa é a dificuldade. Numa TRT, a ideia não é fazer inibição de eixo. Se eu não faço inibição de eixo, em tese, eu não tenho infertilidade, porque o meu FSH está controlado. Tá? E a testosterona também melhora a qualidade deste acrômio ali da cabeça do esperma, do espermatozoide. Porque tem uma coisa até que eu ouvi, esse é papo de doido, que é... Isso foi no
Eu fui fazer uma consulta com um médico do esporte, que a gente vai até trazer aqui, inclusive. E ele tava falando de tamanho de testículo também, que é muito comum. Atleta, pessoal que tá fazendo ciclo de testosterona, ou até mesmo TRT, que não tá controlado, tem uma diminuição do testículo no meio desse processo, né? Porque é exatamente isso que eu falei. Que vai. Se eu não tenho estímulo para crescimento de produção de esperma, para que ele vai ficar grande? Então ele vai atrofiar. Caramba. A gente não tinha a regra de Lamarck, né? Aquilo que não se usa atrofia? É basicamente isso. Então, se você for ver fisiculturista lá em cima do palco, a cueca não é tão grande, né? Não é igual essa aqui. Olha, aqui a gente é contra falar mal de fisiculturista, porque a gente não quer ter problema com eles. Não, imagina, não tô O falando Mr. mal. Olimpo aqui, ó, todo mundo sacudo aqui, ó, Não, palavras do doutor. Isso é uma constatação da realidade. Eu não tô, Brincadeira, doutor. Pelo contrário, por mim eu seria também, é porque é muito difícil, né? Mas o testículo em geral, ele Que é loucura. atrofiado. Por quê? Porque eles fazem um ciclo por muito tempo. E é uma dose muito alta. A gente tá falando aqui de uma deposteron a cada 10 dias, 14 dias. Isso é irrisório perto do que muitos caras fazem, entende? Ciclo de 6 dura testosterona por semana. Isso é louco. Deles é muito louco, né? Você Testo entendeu? de 5 mil pra cima. Não, né? isso a testosterona, né? É. Fora os outros, né? Os derivados do DHT, a maioria é careca, né? Calvo. E, beleza. A gente já fez esse estrago aí pra acabar com a fertilidade do cara. Dá pra fazer pra voltar? Como é que trabalha com isso? Dá pra... Tudo é muito variável, Tá. mas dá. Tá? Aí a gente depende de quanto o cara usou, depende do que o cara usou, depende da sensibilidade que ele tem a esses hormônios. Porque, por exemplo, vamos falar de novo de fisiculturista. O que diferencia um cara do outro ali no palco? Muito pro fisiculturista é genética. E não é só a genética do fenótipo dele, do quanto ele ganha de massa, mas o quanto ele pode receber menos hormônio e ele faz maior resultado. Então, essa forma eficaz que um fisiculturista tem de receber pouco hormônio e ter o mesmo resultado de um cara que está usando muito, diminui efeito colateral. Então, ele tem os mesmos ganhos usando menos hormônio. Então, geralmente, ele é um cara mais saudável. Geralmente, ele é um cara que consegue ter um físico melhor, mais estruturado, mais homogêneo, mais simétrico, que isso é o que leva muito em consideração, entende? Agora, o cara está fazendo isso há quanto tempo? Ele está com esse eixo inibido há quanto tempo? Ele fez uma terapia uma terapia pós-ciclo, que é o TPC. O TPC, basicamente, é você voltar a estimular esses receptores de FSH e LH, para o testículo voltar a crescer de tamanho. Então, o ciclo ele é pensado em ser um ciclo. Então, a gente vai fazer 60 dias, 75 dias, 90 dias, não sei. E depois? A gente vai refazer exames ali no ápice, depois de parar de fazer as coisas. Depende do protocolo que se usa. Tá muito baixo, inibiu realmente o eixo, TPC. E aí a terapia de pós-ciclo você pode fazer com uma série de ativos. Você pode fazer, por exemplo, com o clomid, que é o famoso, que é o clomifeno, que ele vai fazer uma indução ali do LH. Você pode fazer um beta-HCG, por exemplo, que é o hormônio que a mulher fica alto quando está gestante, por exemplo, mas que aumenta o LH também, né? Que é justamente isso. Então, você pode pensar nessas estruturas para tentar reaver a sua função gonadal. Agora, se isso vai acontecer, aí é uma outra questão. Esse é muito louco, né? Porque eu acho que é um fato, um momento que a gente vive. Porque na década de 90, anos 2000, você falava de esteroides, uso de testosterona, qualquer tipo de coisa a mais. Era quase um mundo... Não. Isso não se faz, é errado, é proibido, né? E era uma coisa muito trevosa, né? Eu lembro de, academia, você vê, vestiário de academia maluco com, clássico. O cara injetando um bagulho lá, Agulhinha, que né? é ele com ele mesmo e Deus ajude ali. Exato. E agora é muito louco, né? Como você tem, hoje em dia, tratamentos, cara, super precisos do... O cara vai fazer um ciclo, vai fazer tantos exames de sangue há tantos dias, há tantas coisas, tantos espermogramas, tantos não sei o quê. É um acompanhamento... É meio como se a gente pega assim, beleza, você vai querer fazer? Então vamos fazer do jeito certo, direito. né? Acho isso muito legal. É porque, por exemplo, assim como eu tinha falado sobre a cascata da produção da testosterona, lembra que eu falei que ela vem da onde? Do colesterol. A gente ainda na medicina, infelizmente, a gente criou dogmas. E quando e dogma é coisa de fanático. Dogma é aquela coisa que é inconcebível. É inconcebível você eventualmente perguntar sobre esse dogma. É algo inquestionável. E na ciência não existe isso, né?
Porque a ciência é justamente, né, a medicina é a ciência é a arte das ciências transitórias, das verdades transitórias. Então, um dia a gente está falando uma coisa, então até 1900 e tanto a gente não usava luva não fazia lavagem de mão para operar, não usava luva porque não precisava e o índice de morte era altíssimo. E quando foi falado que era para começar a lavar a mão, os caras falaram que era absurdo. Né? Então, o cara na época era charlatão. O cara que falava pra lavar a mão. Olha onde a gente tá hoje. Isso é óbvio, né? Não tem que lavar a mão pra colocar dentro de um corpo ali. E aí a gente vai quebrando esses dogmas. Um desses dogmas, que é o que você acabou de pontuar, é do uso de hormônios. Com quem você está fazendo, como você está fazendo, qual é a procedência desse hormônio. Qual que é o problema de estar na academia com o seu personal ali que tirou do bolso uma ampola de X, sei lá o quê? Porra, qual é a procedência disso? Você entende? Eu tenho pacientes meus, por exemplo, que não conseguiram comprar as coisas que eu prescrevo e eles trazem paralelo. Como que eu vou colocar o meu carimbo nisso? Eu não sei de onde vem. Existe coisa séria, existe trabalho sério, existe empresa séria que faz. Tá em falta, enfim, tudo bem, vai ficar sem. A gente vai para outros caminhos. Agora, o paralelo é muito chamativo, né? É muito mais barato. E ele dá muito mais efeito, até porque você não sabe o que tem ali. Então, esse era o problema. Criou-se esse estigma de que quem usa testosterona, quem usa hormônio, usa bomba. Tanto que tem propagandas aí de bomba, tô fora. Isso é a maior bobagem que existe. Eu amava. Tem um documentário muito bom. Eu sempre recomendo ele aqui quando eu tô falando com um fisiculturista. Que acho que chama Harder, Better, Faster, Stronger. Tem na Netflix. Uhum. E ele fala sobre o uso de anabolizante nos Estados Unidos. E aí ele tá falando sobre como, em determinado momento, a FCAA dos Estados Unidos, do controle de farmacêutico deles... FDC. Eles chamam o Stallone pra FDA, ser... desculpa. o FDA. FDA. O FDA chama o Stallone pra ser garoto propaganda da campanha contra esteroides. Uhum. Que era um cara que usava esteroide. Você vê Rambo Até 3... as sampas, né? Não, você vê o Rambo... Tipo assim, você vê ele no... O Rocky, um lutador. Uhum. Pô, ele é forte. Mas não é nada que você não encontre na Praça da Sé. Você vê Rambo 3... O trapézio dele tem um trapézio, Exatamente. tá ligado? O trapézio dele tem Tem uma bazuca, né? Meu Deus, viado, como é que o cara cresceu tanto e ele lá? Não, gente, Então. drogas nem morto. É a hipocrisia por trás de uma coisa que existe, né? Não, e aí eu vou além, porque a gente tá falando que bomba, tô fora. O que é bomba? É hormônio? Então quer dizer que a gente tem que parar de dar anticoncepcional pras meninas com 13 anos de idade? Eu, pelo menos, sou a favor. O TRT é bomba? Você entende? Então, assim, a vida do cara mudou completamente, ele saiu da depressão, ele voltou a ter amor pela mulher, admiração pela vida, ele não pulou do prédio mais por conta de uma reposição. Ninguém tá falando que ele vai ficar sarado, musculoso, até porque isso não depende apenas da testosterona, pelo contrário. Depende de muito mais do que isso. Se fosse só testosterona, tava todo mundo bombado. Porque hoje tem fácil acesso, você vai no médico, hoje o cara já tem mais conhecimento, você consegue sair para comprar. Mas não é assim que funciona. Então, a gente ainda, infelizmente, está muito fixo a dogmas antigos. Por exemplo, um dos estudos, se não o estudo que foi o precursor dessa ideia errônea de testosterona, foi um estudo de 1941, que tinha um N de participantes de 3. 3 pessoas fizeram estudo, só que, na verdade, uma desistiu e a outra, por algum motivo, saiu também. Então, era um estudo com uma pessoa, que na época também não se tinha ultrassom para saber se já tinha câncer ou não, e fez doses abusivas de testosterona e criou câncer. Agora, qual tipo de ester usaram ali? O paciente já tinha ou já não tinha? Como que era isso? Não era um método qualificado de um estudo para saber exatamente, entende? Então, a gente está tendo que quebrar diuturnamente essa ideia de que hormônio causa problemas, de que o hormônio é ruim. É claro que você precisa entender os conceitos. Por exemplo, terapia de reposição hormonal na mulher pós-menopausa não pode ser por via oral. A menos que seja progesterona bioidêntica, isomolecular e assim por diante. Uhum. Porque um que você compra na farmácia, que não tem a mesma molécula do seu corpo, vai dar problema. Vai passar pelo fígado, não é para passar pelo fígado, vai aumentar esse HBG, enfim.
né? E até mesmo o próprio acompanhamento, né? Pô, Claro. fígado, tá fazendo um... Pô, você tem que estar de olho no seu fígado, tem que estar de olho Sim. no colesterol, tudo, né? Até porque a testosterona, em geral, ele aumenta o tromboxano, que pode aumentar, por exemplo, a produção de plaquetas. Você pode aumentar seu risco de viscosidade sanguínea e, com isso, um aumento de risco cardíaco por um abuso de testosterona. Só que a gente está falando aqui de abuso. Então, quer dizer que o psiquiatra vai parar de prescrever Rivotril porque ele tem medo que o paciente vire a cartela inteira? Isso é uma coisa, você entende? Então, vai do bom senso do profissional, vai da ética do profissional, vai do que o paciente busca, também da ética que o paciente busca, porque a gente sabe que existe muita coação hoje também. E outra, também acho que vai um pouco da mídia, né? Porque Sim. a mídia pega... Isso que você falou agora, pô, eu sou formado em jornalismo. Isso que você falou agora é uma manchete do UOL. Pô, testosterona deixa o sangue mais viscoso, aumenta o risco de ataque cardíaco. Uso de testosterona pode te dar um ataque do coração. É a capa do UOL. Por quê? Porque é o que clica. É isso. Não tô mentindo? E você não vai ter lá na matéria falando, ó, o uso abusivo de Exato. testosterona sem um controle médico, com exames a cada X meses, pode possivelmente causar um ataque. Exatamente. Quem clica nessa notícia? Ninguém vai ler o resto. A manchete é o que vende. É exatamente isso. E, infelizmente, a gente está, como população geral, não é Brasil só, a gente está emburrecendo a um nível... Isso é verdade mesmo. Né? Alguns estudos saindo aí mostrando que os filhos, pela primeira vez, estão com QI menor que dos pais. Isso é louco. Isso é muito louco. Então, a gente está emburrecendo. Alguma coisa a gente está fazendo de errado. E a gente já comentou vários motivos do porquê disso. E aí, será que a gente está emburrecendo e a gente está sendo mais controlado ainda mais? Né? O cara que lê a notícia, lê a manchete, e a notícia ela já se contradizia na primeira palavra. Mas ninguém leu mesmo. Já sai reverberando aí por fora, falando um monte de bobagem. É tipo ovo, né? O ovo... A gente tava falando de ovo. Ali, o ovo já matou, segundo o jornalismo brasileiro, o ovo matou mais que o... Mas Qual que é o nome daquele matador lá que foi morto agora? O lá em Mogi Pedrinho? das Cruzes, Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Porra, é o maior serial killer da humanidade é o ovo, né? E o que eles falavam do ovo? Que o ovo aumentava o colesterol. Eu não falei que o colesterol é quem produz hormônio? Como que você quer baixar o seu nível de colesterol a qualquer custo? Porque aí a gente volta de novo no mesmo ponto. Não é colesterol que mata, é inflamação. E qual colesterol? Não existe qual colesterol, só existe um. É mesmo? É. Porque tem... E aquele papo do colesterol bom e ruim? Isso é uma falta de conceito. Colesterol é só bom. Tá. 30% da nossa energia do cérebro é colesterol. Se você for abrir um cérebro, né, uma necrópsia ali, você vai ver que ele é gelatinoso, gosmento, cheio de gordura. A bainha de mielina para transporte ali das sinapses e do canal do impulso elétrico é feita de colesterol, de vitamina B12, de colesterol. Todos os hormônios sexuais, cortisol, progesterona, estradiol, testosterona, vêm de colesterol. O que se confundiu? Não sei se propositalmente ou, enfim, o LDL e o HDL. Esse você já ouviu falar, que tem o bom e tem o ruim, certo? É o que se tá dos últimos exames estão ótimos, graças a Deus, mas eu sempre fico de olho. Esse aqui tem que estar alto, esse aqui tem que estar baixo. Mais ou menos. Não é tão assim, entende? Por isso que eu tava falando da interação individual de cada um. O LDL significa Low Density Lipoprotein. Então, ele é uma lipoproteína. Ele não é colesterol. Colesterol é lipídio. Colesterol é gordura. Proteína é outra coisa. Só que ele é uma lipoproteína. Então, é uma proteína que carrega gordura. Tá. Porque o sangue é 60% a 70% água. Como que a gordura iria passar de um lugar para o outro sem um transportador? A água não mistura no óleo. Então a gente precisa de alguém para carregar ele. E o LDL ele sai novinho em folha do fígado, com colesterol prontinho para ser usado e para qualquer lugar. E colesterol é quem faz reparação de todos os tecidos. Colesterol é só bom. Então você pega esse LDL e vai levar aonde precisa, vamos supor para o cérebro, com colesterol novinho em folha. Se esse trajeto tiver, porventura, pedra no caminho, um buraco ali, uma rua tortuosa, ele vai deixando cair o colesterol que está ali dentro. Isso faz placa de um cara que está inflamado. Então, paciente diabético, sedentário, hipertenso, que toma remédio e está com LDL baixo, o risco dele é baixo? Nunca. E aí, se o cara infarta, a culpa é da genética, porque o pai infartou também. É fácil fazer medicina assim. E aí o cara que tá lá, ativo, que dorme bem, que treina, que bebe só final de semana, não fuma, ele tá com colesterol LDL alto,
E a vida dele tá fantástica. E o médico diz que o risco dele é alto, que ele tem que tomar remédio. Aí ele começa a tomar remédio, a vida dele vai pro chão. Você acha que é coincidência? Cara, O remédio de colesterol foi um dos remédios mais vendidos no mundo por muito tempo. E a gente... O colesterol nos anos 90 era porra, quem viveu essa época sabe que era o drama do mundo, né? Porque medo vende, não vende? É. Você não falou da manchete? É. Medo vende. Porque as pessoas têm medo. E as pessoas estão cada vez mais com medo. E medo controla, medo vende. Então, se a gente parar para pensar, e isso eu ensino muito, né, para os meus pacientes, seguidores, enfim, a gente precisa voltar a pensar por conta própria. Então, ovo existia antes de 1900? Porra, ovo, né? Come ovo. Carne é um problema? Carne bem passada é um problema. E aqui não é uma questão de gosto, tá? Ah, não, carne bem passada é um problema de caráter, né? É um problema eu não ia entrar nisso, mas... Porra, não, era mas mais uma parte médica. Eu posso entrar aqui. Pô, quem queima uma picanha merece uma agressão, né? Agressão é um física. crime. Pra mim é 5 anos de cadeia. Eu concordo contigo, mas vamos pensar na parte mais, né? A glicação que sofre a carne bem passada é quem aumenta o risco de câncer. Você entende? Então existem uma série de coisas que as pessoas simplesmente estão dando de dados muito simplistas para as pessoas ficarem com medo de não fazer. Agora, saiu numa revista importante de nutrição dos Estados Unidos em 2021, um negócio chamado a Bússola da Alimentação. É como se fosse aquela pirâmide alimentar, né? E ele estava falando de três grupos de alimentos. Alimentos a serem encorajados a comer, alimentos a serem moderados e alimentos a serem evitados a todo custo. Onde é que tava o Nuggets? Olha, o nugget não estava lá. Mas o quarto item para ser encorajado era um tipo de cereal de uma marca aí. A parar de comer. Para comer, para ser encorajado a comer. É mesmo? Era o quarto melhor. Cereal? Cereal. O 18º era o ovo cozido. Então eles estavam dizendo o seguinte, ovo cozido é pior para sua saúde do que cereal. Não, é maluquice. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, quem faz o estudo? Então aí você entende? Existem alguns livros disso, de tudo que tem gente pode ser corrompido, ponto. Não sei se é, mas pode. Então por isso que eu falo, pense por conta própria. Se você está melhor com aquilo que você está fazendo, sua vida melhorou, então você vai ouvir quem? Para que você vai ouvir os outros falando que isso, né? É basicamente isso. Né? Então assim, eu vejo muitas pessoas lá no meu consultório, às vezes, mas eu ouvi falar que glúten é modinha e tudo. Testa, vai te fazer mal? A primeira regrinha lá do juramento de Hipócrates é não fazer mal. A gente só não pode fazer mal. Se eu tirar isso aí, vai te fazer mal? Não, não vai. Pode te fazer bem? Pode. Então faça. Aí o cara muda a vida dele. A gente vai precisar de um estudo da Indonésia falando de pessoas que eu nunca vi na vida para garantir que o que eu tô falando é correto? Né? Existia a gravidade antes do Newton elaborar a tese dele? Existia. A gente só não sabia o nome. É a mesma coisa hoje. Hoje a gente meio que é impedido de falar o óbvio porque ainda não saiu um estudo, né? Uhum. Então tá travado isso, sabe? As pessoas estão esperando muito a receitinha de bolo, né? Fala em receitinha de bolo. Não. Depois eu te passo, fica tranquilo. Não, tem uma aqui que é o drama de muita gente. É. E tem uma associação aí que é muito clara de ser feita, que é a testosterona e a queda de cabelo. Sim. Ter testosterona alta vai me deixar calvo? Depende da sua produção de metabólito do DHT. Tudo vai depender do DHT. Quando você tem um aumento em excesso de uma testosterona, geralmente mais rápida principalmente, você tem um aumento da produção também do metabólito próximo, que é a próxima via de produção, que é o DHT, que é a dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona funciona, cada molécula de dihidrotestosterona, de DHT, ela funciona de 4 a 5 vezes mais do que uma molécula de testo. Então ela é muito mais potente. É o DHT alto que dá irritabilidade, que dá pilificação, que deixa o cara com a pele mais oleosa, que dá queda de cabelo. Quando você tem pouca testo, acontece a mesma coisa. Lembra que eu falei da próstata? Uhum. Por um aumento do DHT. Porque o corpo pensa o seguinte, lembra que eu falei sempre também de feedback negativo. O corpo ele tenta se compensar. Pera lá, o seu Cláudio tá ficando com a testosterona lá embaixo.
Então, o que eu preciso fazer para ele continuar vivo? Eu vou aumentar uma enzima chamada 5-alfa-redutase para fazer com que essa testo baixa continue funcionando bem. Eu aumento o DHT. E, quando a testo está muito alta, ela faz simplesmente a produção. Mesmo que uma produção ainda baixa, sua enzima está funcionando pouco, mas muita testosterona significa muita DHT. Então, não necessariamente você vai ter calvície, mas se você fizer por muito tempo, por muito uso, com DHT muito acima... E quantos receptores e genética entra também nesse quesito de... Para calvície é muito grande. É, né? Para calvície é grande. Porque de tudo que eu estudei, que essa é uma parada que a gente estuda bastante porque é tema do canal, né? Sim. Essa relação do... Pô, você pode ter a testo alta e não ter queda de cabelo, que é uma questão de genética, mas as chances de você ter queda de cabelo com testo alta É isso aí. são muito altas por causa dessa correlação. A mesma coisa da barba, né? Você Sim. ter testosterona alta, você tem mais DHT, e DHT é o responsável pela queda do cabelo e pelo crescimento da barba, né? Basicamente isso. Né? De uma forma muito geral, é isso aí. Não, essa forma imbecil que eu achei de explicar depois de ter que ler. Mas basicamente é isso. Né? Basicamente é isso. Agora, o poderio genético nessa questão da calvície é muito grande. Então, você vê um paciente que começa a ter entrada com 25, 30 anos de idade, puta, a genética importa. Que significa que ele não consegue resolver e reverter? Não. A genética ela é importante até a página 2. Então, a gente tem coisas que dá para fazer para a gente reverter pelo menos uma parte disso, você entende? E eu falo que nisso tem a genética muita importância, porque numa pressão alta e no diabetes, a genética é pouco importante. Num câncer, a genética é pouco importante. É muito mais importante o estilo de vida. Na calvície já é um pouco diferente. A genética ela já influencia um pouco mais, entende? E aí beira quase 50%. Só fazendo o publi aqui, ó. Podcast DMHM, 40% de desconto na Manual, que é nossos parceiros. Pô, tava olhando aqui e falando, pô, é verdade, né? A gente tem aqui parceiraço nosso aqui, ó. Tá com a gente já faz quase 2 anos aqui, ó. Mas a parte boa é isso, né? A gente já tá num momento tão legal que você consegue ter acompanhamentos personalizados, acompanhamentos específicos pra cada pessoa. É isso aí. Isso é muito louco, né? Isso é muito legal. Isso é muito bom. Tanto que, por exemplo, hoje a gente tem uma série de medicações, né? Hoje, na minha função clínica, eu uso muito mais fitoterápico, né? Eu vou mais para a área natural do que para remédio. Mas, em alguns casos, a gente tem que lançar mão de remédio, que diminui a função da enzima. E aí você permanece com o seu cabelo e tudo mais. Agora, quem vai produzir um cabelo de qualidade, aí tem a questão da tireoide, tem os minerais, tem o ferro, tem a vitamina D, tem o cobre, tem o enxofre, tem o zinco, enfim. Então é toda uma questão de uma complementação, né? Nada é muito ou é isso só, né? Ou é isso, né? Eu fico meio doido que é o... E aí, puta... É um pouco do... Até... Isso aqui pode ser uma coisa à parte, tá? Mas acho que vale a pena conversar. Que é como certas coisas surgem e são a cura milagrosa pra tudo. Então um dia alguém surgiu e falou assim, pô, cara, você não tem barba? É só passar minoxidil que cresce. E, pô, eu, em determinado momento da minha vida, eu falei, pô, vou passar minoxidil e vai crescer. Mudou porra nenhuma a minha barba. Mas por que não mudou? E aí... Parei de passar minoxidil e mudei outras coisas no meu estilo de vida. Pô, comecei a fazer muito mais exercício do que eu fazia quando eu era mais novo. Melhorei muito minha alimentação nos últimos anos. Eu fiz reposição hormonal pouco tempo atrás. Fiz um tratamento de hormônios também pouco tempo atrás. E aí minha barba cresceu de um jeito que nunca tinha crescido depois dos 30. Foi só o minoxidil que resolveu o bagulho? Não. É exatamente isso. É uma série de outras coisas que tem. Só que é muito mais fácil, às vezes, a gente vender uma coisa muito prática. De novo, é o que vende. É o que vende. Esse remédio é o remédio que funcione, mas ninguém nunca fala da multidisciplinaridade que tem, quantidade de coisa que tem envolvida. Exato. Barba, cabelo, que importa, né? Mas esse é o ponto, né? Do que a gente parou de raciocinar mesmo. Não é possível que... seja só isso, entende? Porque se fosse só isso, ninguém estaria sem barba, ninguém estaria calvo, ninguém... Então as pessoas têm que realmente... Calma, é isso, mas qual é o mecanismo? O que eu vejo que acontece demais hoje é que a gente esqueceu de aprender as origens das coisas. Então hoje a gente aprende muito o final, prescrição,
né? Médico gosta muito de ir no curso para no final ele saber o que prescrever. Uhum. Sim, mas vai entender a fisiologia e bioquímica do que acontece. Você não precisa decorar todas as enzimas e todos os nomes, porque isso é difícil pra caramba mesmo. Isso não vai mudar a prática. Mas entenda o que é que acontece, você entende? Mesma coisa aqui, o paciente ele consegue pensar dessa forma. Pera, o que é um minoxidil? Ele vai fazer uma vasodilatação, ele vai melhorar a vascularização de um sangue que está desnutrido? Vai adiantar? Não. De um cara que não tem DHT, com testosterona baixa, Você entendeu? o que vai chegar pro receptor da barba? Basicamente é isso. Então, assim, adianta, ajuda, melhora. Sim, porque melhora a vascularização. Agora, vai resolver o problema? Não. É o que as pessoas perguntam pra mim. Ah, Doc, caminhada vai ajudar? Vai. Vai resolver? Não. Caminhada ajuda? Opa. A maioria dos filósofos lá falavam que quando eles estavam com falta de criatividade, eles pegavam um bloquinho, colocavam no bolso e saíam pra caminhar. Que era lá que eles tiravam a criatividade, por conta da endorfina, por conta da dopamina. Funciona? Ajuda? Para isso, para ansiedade? Fantástico. E para músculo? Não, esquece. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que a gente... É que a gente não entende. A gente é meio... Como que eu posso dizer? A gente é meio chorão, entende? A gente quer o que a gente quer. Que é o que eu falo pros pacientes. Eu não gosto de pagar IPVA. Mas tem que pagar, não tem? O paciente fala, eu não gosto de musculação. Azar o seu. E é muito simplista, né? A gente quer... mas o que é simples? Não tem simples. E tem simples. Aí é o ponto. É muito simples. Só não é fácil. É igual andar no slackline ali, naquelas cordas, né? Que coloca nas árvores ali. É simples. É um passo, é um pé na frente do outro. Agora, vai lá fazer. Não é fácil, né? Tem aqui um outro tópico que eu peguei relacionado a testosterona e DHT, que é a famosa ginecomastia. Sim. Como é que explica a famosa tetinha de homem? Tem a ver com a aromatização. É mesmo? Porque, veja, a tetinha, né? Quem tem, geralmente, peitos? Mulheres. Mulher tem o quê? Muito mais alto que homem? Estradiol. Então, os receptores de estradiol ali no tecido mamário, se você estiver fazendo um aumento muito brusco, muito alto, com um percentual de gordura muito alto, junto com essa testosterona, você vai aromatizar. E você vai produzir mais estradiol. E esse estradiol aí tem muita também questão genética, do porquê que os caras usam muita testosterona e não tem ginecomastia, o outro usa menos e tem. Isso tem uma questão individual também, bioquímica. Mas, basicamente, o aumento da aromatização faz um aumento de níveis de estradiol que vão fazer lá no receptor da mama, o tecido mamário, fazer um aumento desse tecido. Então, tanto que, em alguns casos, você tem que fazer cirurgia, porque não resolve. Então, por isso que, tipo, sei lá, adolescente tem muita tetinha ou não tem muito a ver? O adolescente que tá comendo mal, que tá gordinho, tem. E ele tem o que, geralmente? Espinha. Culote, espinha, gordura atrás da perna, que é uma gordura que a gente chama de ginecoide. É uma gordura feminina. Gordura atrás da perna? Sabe aquela gordura aqui aqui atrás da coxa? O posterior da coxa? Nossa, isso bem é mais específica. Isso é mais uma gordura de mulher. Gordura do tchau. É mais uma gordura de mulher, localizada. A mulher começa a ter barriguinha depois de parar de menstruar. Por uma questão relacionada à falta de estradiol. O homem já tem mais... Você entende? Uhum. Então tudo é uma questão hormonal. E a mesma coisa do velho. Porque velho também tem tetinha, né? Que aí tem a ver com DHT. Que aí ele parou de produzir, tem DHT, por isso ele precisa ver velho de teta. E aí também... Aí o peitinho do idoso ali, ele tem mais uma questão de frouxidão de tecido, de músculo, do que necessariamente o aumento do tecido mamário. Porque tem um velho... Qual que era o velho do... É uma selada Bino? Que é o do... Acho que é o Estênio Garcia. Dá um Google aí nele depois. Porque esses dias eu vi uma foto dele sem camisa. Ele tá com uma tetinha que parece uma tetinha de mulher mesmo, assim. Tipo, uma coisa que faz exatamente, tipo... Sabe que é redondinha, assim? Isso é hormonal. Bonitinha, assim, sabe? Uma coisa que você fala, pô... Porque se ela só for flácida e caída, isso é uma questão de diminuição de GH, de elasticidade de pele, de diminuição de tônus muscular. Agora, se ela tem mais um delineamento, um contorno mais arredondado, uma protuberância mais para frente, um mamilo mais avantajado, isso é uma questão hormonal. De um desbalanço de testosterona e estradiol. E se tiver tudo equilibradinho, eu consigo voltar Em tese, sim. Tem pacientes que não conseguem ficar daquele jeito reto. Então, aí apela-se para a cirurgia. Mas o ideal sempre é buscar um emagrecimento bem
né, bem legal, com diminuição de percentual de gordura, uma diminuição de estradiol, com um aumento progressivo de testosterona, a fim disso diminuir. Não diminuiu, aí a gente pensa em uma cirurgia. Caramba. Que é tranquila, mas... É enfim. muito bom, né? Que é muito pouco teta. Muito teta. Que desgraça, né, problema. velho? É Esse um problema. Que é a mesma coisa da testosterona. Por exemplo, você vai usar um derivado do DHT, uma oxandrolona da vida, se você não tiver com níveis bons de testosterona, esse aumento do DHT brusco vai fazer a sua torneira ficar murcha. Caramba. E lá na frente, falta de testo? Deixa murcha também. Então é... Aliás, excelente pergunta. Qual que é o melhor tipo de testosterona que tem hoje aqui? Porque eu anotei alguns nomes, que eu não vou lembrar aqui. Tem enantato, durateston, deposteron, Isso aí. cipionato. Quais são... Deve ter muitos outros aqui, mas esse aqui foi os que eu peguei na minha pesquisa. Tem algum tipo melhor que o outro? Tem. Por exemplo, a Durateston é uma marca, Tá. né? Popularizou sozinha, né? Porque é impressionante. Pra mim é a melhor que tem. Pra maioria dos atletas, mesma coisa, a melhor que tem. Porque o efeito é melhor porque ele tem 4 estéreis. Ele tem um conjunto de estéreis que faz com que a associação deles tenha um efeito mais completo, tá? Que é diferente simplesmente de um decilato, por exemplo, que é um ester de longo prazo. Você pode aplicar uma vez a cada 3 meses. Eu particularmente não gosto porque a dose acaba sendo muito alta e o platô ali acaba sendo um pouquinho ruim. A Durateston está em falta no mercado. E ela era muito barata. Ela era R$27 uma caixa. R$27 uma caixa. Mansão Maromba. Estamos de olho em vocês aí, ó. Só que aí qual que é o problema? Se acaba no meio original... É o paralelo Aí vem brilha. um paralelo, né? Só que aí no paralelo, de novo, eu não tenho como fazer uma avaliação daquilo que tem lá. Que a gente chama de underground, né? Não sei, não tem um laudo ali mostrando... Eu, particularmente, não usaria. Então, o que a gente tem de opção hoje? Mais fácil. Tem as testos de longa duração, né? Tem as marcas lá, Nebido, Hormuz e tudo mais. E tem a Deposteron, que pra mim eu acho que é a mais sensata hoje. Ou você pode fazer, por exemplo, em algumas farmácias estéreis de manipulação, como eu tinha dito, manipular a ampola estéreo, ou de uma testosterona base, bioidêntica, ou de um enantato, ou de um propionato, enfim, de algum desses derivados. A mescla delas é a mais interessante pensando em estética. Pensando em reposição de TRT, eu vejo na clínica e assim, para melhora de libido, do dia a dia, de sintomas, a Deposteron ela é bem interessante. E aí, eu quero entrar em alguns outros tópicos que a gente falou aqui rapidinho, mas acho que vale a pena a gente bater. Vamos lá. Como é que você vê essa parada do consumo de agrotóxicos nas alimentações que a gente tem e dessa coisa mais nova que a gente tem falado bastante sobre alimento orgânico? Sim. Cara, isso é um veneno, né? Literalmente. Porque pense, assim, a última vez que eu tinha visto, a gente é o segundo... Vou falar do trigo, né? Só para dar uma mescla geral. A gente era o segundo maior exportador de trigo no mundo. A gente perdia, se eu não me engano, para os Estados Unidos. Acho que ainda perde para os Estados Unidos. Para isso, a gente precisa de uma monocultura. A gente não pode perder terreno para ficar plantando um monte de coisa. Então, a gente precisa fazer uma monocultura. Para fazer monocultura, você não pode ter nenhum tipo de desperdício. E o que causa desperdício numa cultura ali, na agricultura? Uma erva daninha, por exemplo, que vem ali para se alimentar daquilo que você está plantando. O que a gente usa? Herbicida, para matar essa erva daninha. Só que com o passar dos anos, a gente está criando cada vez mais resistência a esses herbicidas. Então, você aumenta a dose, você aumenta a dose, você aumenta a dose. Até um ponto que esse próprio herbicida começa a intoxicar o seu alimento. E aí esse alimento ele começa a não crescer tão bem. Então, o que a gente faz? A gente muda geneticamente o alimento. Que em inglês é o GMO, né? Que é o alimento modificado geneticamente. Não é mais alimento. Isso é um produto alimentício. Isso é derivado da ciência. Isso é derivado de um laboratório. E aí os vegetarianos vão ficar bravos. Minha mulher é vegetariana, mas o que eu vou falar aqui... Você vai comer uma carne vegetal. Não. É um produto alimentício à base de planta. Carne vegetal não existe. Você entendeu? E aí você vai ver a qualidade daquele alimento é horrível. É um plástico, né? Tá cheio de acidulante, tá cheio de aditivo químico. E aí, voltando para esse herbicida, o mais famoso deles é o glifosato.
E o glifosato tem já muitos estudos associando-se a autismo e TDAH. Muitos estudos associando, por exemplo, a doença autoimune, doença de Hashimoto, por exemplo. O paciente que tem doença de Hashimoto deveria excluir o glúten da dieta. E aí não é radicalismo, porque o cara já tem uma doença pré-estabelecida, entende? Então este é o problema, o fato nocivo de um agrotóxico. É claro que a gente precisa de agrotóxico em determinados níveis. Não glifosato, mas alguns a gente precisa. Porque a gente usa... O meu sogro, ele é formado em agronomia. E já vou E apanhar do aí sogro. ele... Também. Não. E ele é totalmente contra agrotóxico, né? Sim. E aí toda vez que eu vou na casa dele lá, eu ouço ele reclamando de agrotóxico e tal. E ele contando, assim, o que a gente usa pra matar erva, planta, bicho. Porra, cara, você vai numa plantação de trigo, milho e tal, não tem um bicho. É isso. Aí você, ué, como é que não tem nenhum bicho aqui? Não é natural. Não é natural. E aí tem os agrotóxicos mais aquosos, menos químicos e tudo mais. E eu acho que tem que ter em certo grau. No mundo inteiro se tem em certo grau, justamente porque senão fica inviável. A gente tem muita gente para alimentar, você entende? Mas o que a gente libera em comparação com a Europa é absurdo. É absurdo. E aí entra o ponto do que eu tinha comentado da Itália. As leis lá em cima disso são muito mais severas. Você vai passar por uma plantação de trigo em outros lugares que não usam tanto glifosato e tudo mais, o trigo é gigante, ele é alto. Aqui, ele é um trigo pequenininho. Só que a quantidade de glúten que tem nesse pouquinho é infinitamente maior do que se tinha lá atrás. Então aí vem o paciente falar, mas o meu avô comia pão a vida inteira e viveu até os 95 anos. Sim, era outro pão. Não tem nada a ver com o pão de hoje. E a gente está comendo esse pão desde cedo. O seu avô, ele começou a comer esse pão ruim com 60 anos de idade. Então, assim, ele viveu muito mais tempo sem esse tipo de veneno do que com. Você entende? Então, é o começar. E aí a gente pode passar para outras questões. Você falou do agrotóxico, mas imagina uma paciente gestante de um menino, homem, que pega o plastiquinho lá não vou falar marca, né? Mas do plastiquinho que guarda comida na geladeira e coloca lá no micro-ondas para esquentar. Aquele plástico, ele tem um negócio chamado BPA, que é bisfenol. O bisfenol A, ele é um disruptor endócrino. Ou a gente pode chamar também de um xenoestrógeno. Ou seja, é um estrógeno, um hormônio feminino que veio de fora. E aí a mulher está gestante de um menino homem. Será que tudo que ela come não passa para a criança? Claro que passa. Será que não vai mudar a composição, a evolução e... Não, isso do BPA eu acho muito louco, porque isso a gente não trouxe pro Brasil ainda. Isso eu não vejo ninguém falando. Mas nos Estados Unidos eu já sei que é um problema, e na Europa também, de você pegar, às vezes, garrafinha d'água. Você já viu essa brisa? Não. Tá informado quanto de BPA tem. Sim. Uhum. Tem um limite do, tipo, só pode ser, tipo, água só pode ser com isso, suco só pode ser com isso, não sei o quê. Porque o plástico passa substâncias pro BPA, passa pra bebida, e às vezes você tá tomando um suco de laranja que ficou, sei lá, 2 semanas na sua geladeira, ou uma garrafinha de água ficou 1 ano no mercado, cara, é uma garrafinha de câncer que você tá bebendo, né? É basicamente isso. E foi preciso. E a gente aqui no Brasil, a gente não, cara, pelo menos eu não vejo esse papo sendo discutido que nem... Aí a gente vai partir para outras questões. Ainda está sendo falado pouco, mas, por exemplo, da onde vem essa água? Qual é a fonte dessa água? Será que se eu comprar uma água que vem de Porto Alegre, num caminhão aberto, que tomou sol por 3 dias, porque não vem de avião, porque senão o custo vai lá para cima. Será que essa água já é água? Ainda é água? Provavelmente não. Então, além de tomar uma água mineral, você tem que buscar uma fonte adequada. E a gente pode falar de um monte de outras coisas. Do pH dessa água, se ela é mais alcalina, se não é, se tem vanádio, se não tem, se tem flúor, se não tem. Mas aí é um outro ponto, você entende? Mas isso é uma coisa que, por exemplo, voltando para a testosterona, tudo aquilo que a gente está se alimentando, tudo aquilo que a gente tem contato diário, frequente, está ou não nos intoxicando. É na panela que você cozinha, é na água que você toma, é no desodorante que você usa. Então, assim, tudo isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. E eu não sou o cara radical, eu sempre tento seguir o meio do caminho. É claro que a gente não vai ouvir tudo isso, ficar alucinado e ir para o meio da Amazônia
e colocar um alumínio em cima da cabeça, né? Uhum. Porque se eu for falar de onda eletromagnética do celular, ferrou. Porque quem dorme com o celular carregado do lado da cama tá lascado. Mas quem que não faz isso hoje em dia? Você vai desligar a sua rede de Wi-Fi todo dia antes de dormir? Difícil, né? Então, a gente tem que saber que isso existe para naquela forma tangível, né, e fácil do dia a dia a gente tentar diminuir essa exposição. E aí, pra gente encerrar aqui, é uma perguntinha pra mim mesmo. Quer Como é que é o consultinha? lance do jejum? Eu vou falar do suco ainda pra você se lascar. Não fala de suco, não. Não, o Léo sabe aqui, aqui o pessoal sabe que eu sou um defensor da ignorância ser uma bênção. Eu concordo. Então, assim, Ah, mas quanto menos eu souber sobre o suco, Ok. mais feliz eu vou ser. Pô, beleza. o Oba do lado da minha academia, 2 sucos por 1. Porra! Você falar isso pra mim, eu vou olhar, eu nunca mais tomo suco na vida. Não vou eu falar sou- do suco então. Então, Não. Brasil, ó, isso daqui ó, sou eu pegando uma pílula azul, colocando na minha boca, falando, eu fico na Matrix. Você É quer- isso. Cara, não tem Quando problema. você me encontrar no PF ali, batendo um suquinho de laranja, Já fala um sabe. brinde, Ed, fala um brinde à minha ignorância. Jejum. Vamos lá. Eu tenho alguns amigos que têm feito, têm gostado bastante e estão na pira do, pô, tenta aí um dia. Qual que é a prática positiva do jejum? Tem alguma coisa boa? Tem alguma coisa ruim? Como que eu devo praticar um jejum? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Assim como tomar água. Você vai tomar 7 litros de água por dia, você pode ter problema. Você vai ter uma hiponatremia, vai diminuir o seu sódio no sangue, você vai ter problema. Então pode ser ruim também o excesso. Mas o jejum, ele é natural para a vida. A gente veio do jejum, a gente foi né, de forma genética modulado a fazer jejum. Justamente porque se a gente for voltar, tem o livro do Harari, né? Do Sapiens. Ele fala muito disso lá, de como a gente vivia antes. E basicamente a medicina inteira tá lá naquele livro. A gente chegava a ficar vários dias, semanas sem comida. Porque precisava caçar, porque precisava de gente, precisava da tribo, precisava do pessoal lá antes da gente se assentar nos lugares, a gente era nômade. Então você não sabia se você ia comer, você não plantava nada. Você tinha que caçar alguém ali que estava passando na sua frente. E geralmente a maioria dos bichos eram maiores do que vocês, do que a gente, enfim. Então você não sabia quando você ia comer. Então, em geral, a gente era muito mais definido, muito mais magro. Quer dizer, não existia obesidade nessa época, não existia o excesso de acesso à comida. Então, o jejum, ele é natural, tá? A questão é, para que você quer fazer o jejum? Porque se você quiser para emagrecer, as pessoas acham que parar de comer por algum tempo, 12 horas, 14 horas, 16 horas, significa que ele vai comer menos caloria. E, em geral, sim. Só que quando esse paciente essa pessoa, enfim, vai abrir o jejum, você já ouviu falar que a café da manhã é a principal refeição do dia? Não é necessariamente verdade. A principal refeição do dia é aquela que abre o seu desjejum. Então, se você está abrindo seu desjejum à noite, essa é a sua principal refeição. Aí o cara vai lá e começa com com sorvete, com suco de laranja, com um monte de outra... Tô enchendo o saco. Com um monte de porcaria, cheio de açúcar, cheio de aditivo, Cara, o corpo ele não vai entender. Ele tá ávido por comida. E aí você tá colocando um monte de porcaria. Ele vai criar inflamação. E a inflamação é contrária ao emagrecimento, independente do déficit calórico. Você vai emagrecer? Pode emagrecer, mas você vai perder massa muscular, você não vai ficar saudável. E o jejum para paciente com compulsão alimentar é um tiro no pé. Porque o cara faz 12 horas de jejum, surrado. O cara tá chega em casa com fome de 2 capivaras selvagens. O que o cara vai fazer? Não, velho. Vai destruir a Comer pelas 12 despensa. horas, é. Adiantou alguma coisa? Não, só deu raiva pra esse cara. Mas o jejum, pensando na parte metabólica, é incrível, fantástico. A gente começa a ver no jejum uma diminuição de risco de câncer. A gente vê no jejum, para quem já está com câncer, uma diminuição desta evolução do câncer. A gente aumenta, por exemplo, a nossa glutationa. A glutationa é o principal antioxidante do corpo. Então a gente diminui estresse oxidativo, a gente diminui radical livre com o jejum intermitente. E é por isso que ele chama jejum intermitente. Porque não necessariamente você tem que fazer todo dia, entende? Então,
Em geral, eu falo para meus pacientes de 2 a 3 vezes por semana tentar fazer de 14 a 16 horas. E aí, que horas começa, assim? Isso também é dependente. Tem alguns protocolos para isso, tá? Dá para você fazer um jejum de noite, da tarde, tem paciente que acorda às 7 horas da manhã já comendo. Eu não gosto desse tipo de jejum. Eu não vejo um resultado tão legal. Eu vejo um resultado legal do jejum quando você faz a partir de 14 a 16 horas, parando de comer às 6 horas da noite. Então, até às 8 da noite, legal comer. Mas ideal até às 6. Porque na época lá da caverna, a gente ia pra caverna fazer o quê? Dormir. Acabou o sol, meu amigo, não tem Twitter, né? Uhum. Não tem celular ali na sua frente. Você vai dormir, acabou. Não tem comida mais pra comer, você já comeu de tarde. Então é basicamente isso. Então o jejum ele é fantástico para uma série de coisas. Ele diminui resistência à insulina, diminui peso por conta de diminuir a resistência à insulina. Você pode comer a mesma caloria no dia, mas se você diminuir a resistência à insulina, você melhora a sua composição corporal. Você melhora a sua taxa de glicose, você melhora a sua hemoglobina glicada, você diminui uma série de outros riscos inflamatórios. E pra dormir deve ser bom também, né? Não tem digestão pra fazer enquanto tá dormindo? Exatamente. Por que é ruim você comer muito antes de dormir? Porque quando você aumenta a insulina, você também aumenta o cortisol. E você aumenta a vascularização para o seu estômago. Então você não vai conseguir fazer vascularização e vasodilatação cerebral que você precisa para o relaxamento. Você não vai dormir nunca. E aí, com cortisol em altos níveis, o que você... Desculpe. O que você acaba tendo quando você come muito e vai dormir? Pesadelo. Por conta do cortisol. Cortisol alto em níveis que deveriam estar a melatonina, porque um é interdependente do outro. Se um está alto, o outro está baixo. Se você está com cortisol alto, você vai acordar 2 horas, 3 horas da manhã, tendo pesadelo, com o estômago lá estufado. Então, o comer até às 8, no mais tardar às 8, é incrível para quem quer buscar uma saúde mais longeva e emagrecimento. Então, o jejum é fantástico. E o jejum eu não como nada, mas uma aguinha pode? Chá? Água... Proteína, não. Tomar não. um whey, não. Beleza. Existem 2 tipos, basicamente, de jejum. Né? Tem o jejum calórico e o jejum metabólico. Tá? O jejum metabólico, você ainda pode usar alguns tipos de lipídios. Então, por exemplo, você vai fazer um treino, como eu fazia antes, 5h30 da manhã eu treinava boxe. Pô, 5h30 da manhã você vai tomar o que antes para ir treinar? Eu fazia ou um café com manteiga ou um café com óleo de coco. Sem açúcar, sem nada, não tem caloria, beleza. Tem um pouco de caloria do óleo de coco, não é o jejum calórico que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo metabólico, porque ele não conseguiu, com aquele nível, ativar a minha insulina. Uhum. Então ele entra como um jejum metabólico. Tudo que for mexer, tudo que for carboidrato e glicose, muda o seu metabolismo. Então por isso que uma água com limão de manhã não entra no jejum metabólico, entra no calórico, porque alguma coisinha tem de caloria. Jejum calórico é só água, basicamente. Aí você só pode água. Então, quando o pessoal fala de café, chá, é pensando em jejum metabólico. Uhum. Você quer jejum calórico, pensando em déficit calórico? Legal. Você quer melhorar toda essa performance de energia, de disposição, de concentração, de produtividade? Jejum metabólico. Por isso que veio o Super Coffee, essas coisas todas aí. Boa. Jejum metabólico. Anota aí, Léo. Quando você me vê voando daqui a um mês... Falando um como há 5 dias. Falei, não entendeu nada, né? Não é pra ficar 5 horas. Doutor, muito obrigado por ter vindo Foi aqui. todo Um prazer meu. Muito enorme. obrigado pelo convite. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, fala para aquela câmera ali onde eles acompanham você, onde podem ser atendidos, onde pode ver conteúdo seu. Conta pra gente. Vamos lá. Você que quer passar em consulta comigo ou acompanhar os meus conteúdos aí, que eu estou agora fazendo um canal no YouTube para falar um pouquinho sobre conteúdos que não se vê muito na mídia de uma forma geral, entra no meu Instagram, @Dr. Victor Santana, e lá tem todos os links para consultas, para agendamento dos canais e assim por diante. Boa. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande prazer em ter você com a gente em mais um episódio e até mais. Valeu.